E a gente vem aqui no complemento, né? Registro D130. O que é que eu tenho que preencher aqui? Aí antes da gente começar a preencher, vamos ter uma visão geral do que é esse registro, né? Informações relevantes. Então, sobre o registro, da mesma forma, ele também só vai ser escriturado nas saídas. Da mesma forma do registro D120, né? Isso aqui vai se repetir até o D180. Se envolver uma operação internacional, né? Um município de origem ou de destino que seja fora do país, vou usar o código seguido aqui de 7 noves. Código do participante, né? Consignatário. Aqui é interessante. O valor informado deve existir no campo código do participante no registro 0150. Mas o que é esse consignatário, né? Fui dar uma pesquisada sobre isso. Então, o consignatário ele é o responsável pelo pagamento do serviço nos casos em que o remetente ou destinatário não são os tomadores do serviço. Eu dei uma pesquisada e vi que tem alguns tipos dessa relação de consignatário, né? Mas basicamente é o seguinte: eu sou uma empresa, eu vendo a mercadoria, eu quero transportar essa mercadoria. Só que eu não quero ter o trabalho de fazer cotação para ver qual é o mais barato, qual o serviço melhor. Enfim, então terceirizo todo esse serviço. Então tem uma empresa que fica responsável por fazer o carregamento, né? Cuidar, fazer o rastreio do transporte, fazer a cotação, escolher o mais barato. E ao invés de eu pagar direto para a transportadora, eu pago para esse consignatário, que seria um intermediário aí entre mim e a transportadora que vai realizar o serviço, e ele resolve o problema dele lá com a transportadora. Então meu único trabalho é fazer o pagamento do consignatário e deixar a mercadoria disponível para transporte. Então essa aqui é a relação, tá? O outro código do participante é o código do redespachado. Então aqui eu vou preencher com a informação constante no corpo do CTRC no campo redespacho. Tá? Lembrando que o CTRC é um documento manual. E o que é o redespacho? Então, a gente tem aqui uma definiçãozinha. Então o redespacho ele ocorre quando uma transportadora contrata outra transportadora para fazer parte de uma prestação de serviço, que aí pode ser parte, pode ser todo, né? Independentemente se for a inicial, a intermediária ou a final do transporte. E aí quando ele faz o transporte completo, né, inteiro, então se você me contratou para fazer o serviço de transporte, eu contratei um autônomo, por exemplo, para fazer esse transporte para mim. Então é chamada de subcontratação. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. E outra informação interessante, ó, a empresa contratante é conhecida como redespachante, enquanto a contratada é chamada de redespachada. Então aqui ele está falando do código do participante do redespachado, ou seja, o contratado, né? Aquela empresa, o autônomo, por exemplo, no meu exemplo aqui, que eu contratei para fazer o transporte dessa carga para mim. Aí eu tenho indicador do tipo de frete, da operação de redespacho. Então eu tenho aqui, ó, informar inclusive a subcontratação, que foi o que eu falei, né? O redespacho é um trecho do transporte. A subcontratação ele faz o transporte inteiro, que é a contratação de outra transportadora para cobrir todo o trecho do frete. Ok? E aí, neste caso, para a subcontratação, o valor do campo pode ser qualquer um dos valores previstos. Que campo é esse? O campo de indicador do tipo de frete. Então tem lá alguns valores, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. No redespacho ou subcontratação, a subcontratada fornecerá na sua declaração do D100, o D100 correspondente ao D130 fornecido pela empresa que contratou o redespacho ou subcontratou a prestação. Então nesse caso, eu, como a empresa que contratou o autônomo, por exemplo, vou emitir um registro D100 e um registro D130, informando que eu terceirizei esse serviço, ou parte dele. E o autônomo lá, ele teria que emitir um CTRC, né? Ou se fosse outra empresa. Nesse caso, fica melhor se a gente usar um exemplo de outra transportadora. Então, essa outra transportadora emitiria lá um conhecimento de transporte, né? Pode ser inclusive eletrônico, com o registro D100. Nesse caso, ela não informaria o D130 porque ela foi a contratada, ela não foi a contratante. Daqui a pouco a gente vai ver isso também no PVA. E os códigos do município de origem e de destino. Aquela mesma informação que a gente viu no D110, no D120, né? É a tabela do município. Então a gente já sabe aqui, pacote de tabelas globais e tabelas de municípios do IBGE e o link spqf.in/tabelas. Campo, soma de valores SEC CAT. Então aqui eu só trouxe a nível de curiosidade o que significa cada uma das siglas. O SEC é o serviço de coleta e o CAT é o custo adicional de transporte.